Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui conversar com todos vocês, eu quero aqui falar algo, compartilhar aqui uma palavra muito interessante que Deus ministrou nesse dia de hoje no meu coração. Eu quero aqui compartilhar com todos vocês, eu creio que essa palavra tem endereço certo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? É uma coisa muito importante que nós precisamos ter muito cuidado, viu, irmãs? Nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida. De repente, fazer uma reflexão, ou examine-se a si mesmo e ver como que nós estamos procedendo com determinadas coisas e pessoas, se nós estamos manipulando, se estamos usando de força. Precisamos examinar muito, irmãs. Tem pessoas que resolvem tudo na força, no grito, no rompante, na força mesmo, na pressão, na força, que é conseguir as coisas à força, ao invés de atrair. Inclusive tem uma palavra muito interessante lá em Deuteronômio, que fala que as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Você vê que até as bênçãos, irmãs, nós precisamos estar na posição e alinhadas, que aquilo vem. Então, irmãs, nós precisamos estar muito atentas se estamos utilizando de força. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força, vocês conhecem essa palavra sagrada. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Olha o que diz aqui Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 15. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ó. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Melhor é a sabedoria do que a força. Então, todas as vezes que nós somos tentadas ou tentados em resolver uma situação e se utilizar a força, é bom refletir, parar um pouco mais, olhar, analisar. Irmã Raquel, Tem gente que quer resolver tudo na força. E é no grito, e é isso, e é aquilo, irmãs. Precisamos estar refletindo. E, se possível, nem reagir a determinadas situações, irmãs. Nem reagir. Hoje eu estava lendo ali uma passagem, né, de Jesus, depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Mas aqui está falando, melhor é a sabedoria do que a força, porque a sabedoria vai te
fazer calcular o impacto ou os impactos das suas atitudes. Isso é fabuloso, irmãs. Precisamos orar. Precisamos orar para que Deus nos dê esse entendimento, essa clareza. Se você concorda ou não. A força, a melhor força que nós podemos adquirir em Deus é a força no espírito, é a robustez no espírito. Você vê que nesse mundo as pessoas querem resolver tudo na força. Tudo na força. Às vezes um problema no trânsito, aquilo ali resulta em morte. Às vezes algo em família, aquilo dali resulta. Às vezes uma situação de um marido, de uma mulher, ou de um pai com filho, de uma filha com o pai, ou a mãe com irmãs, aquilo na força. Por quê? Porque foi na força. Quer agir na força. E eu repito mais uma vez essa palavra, não é por força e nem por violência. Porque quando você se utiliza da força, você está... Na verdade, você não tem autoridade nenhuma, tá? Não tem autoridade nenhuma. Tem pessoas que querem ser respeitado ou respeitada na força, quer ter autoridade na força. Tô falando assim de um aspecto em geral, irmãos, na força. Uma vez eu li um livro... Eu li algum livro, irmãs, e eu nunca mais esqueci, que se você precisa lembrar alguém de quem você é, porque na verdade você não é. Na verdade, o livro estava se tratando de autoridade. Se você precisa lembrar alguém ou falar com alguém que você é uma pessoa de autoridade, estava falando sobre trabalho, né? Esse livro, o teor, né, o conteúdo desse livro era sobre trabalho. Trabalho mesmo de empresas e enfim. Se você precisa lembrar alguém que você é uma pessoa de autoridade para que eles venham lhe respeitar como tal, era mais ou menos assim, mas... Então é porque na verdade você não exerce autoridade. Né? Na verdade, uma autoridade imposta. Nem isso, irmãs, é bom. Então, aqui está falando que é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que o pobre seja desprezado e suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Precisa gritar e tal. Meu Deus. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Olha aqui também Eclesiastes 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Repito, se o ferro está embotado, não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Se uma faca, né, eu tô bebendo aqui um suco de limão, né? E eu precisei cortar o limão. Que eu queria fazer com casca. Porque eu lembrei que na casca tem as melhores, né? Vitaminas. Tem mais vitaminas. Então ali, quando você vai cortar algo,
e a faca estiver cega, você precisa empregar mais força para cortar. E em contrapartida, quando ela está bem amolada, você só encosta com precisão e ela mesmo parece que vai deslizando. Então a força é menor. Você vê às vezes alguns pregadores, né? Agora que eu vou falar dos pregadores, que se utiliza de muita força e bate. Porque eu estou exortando, porque o meu ministério é de exortação. Até o ministério, porque existem vários ministérios dentro da palavra, irmãs, de consolação, de exortação, de mestre, irmãs. Até para exortar o povo, tem que, né? Tem uma chamada específica que você pode exortar sem machucar. Emprega muita força. Por quê? Porque a precisão do corte, a ferramenta não está amolada. E o próprio Espírito Santo, ele é educado. Mas isso é outra história. Então, irmãs, nós precisamos, quero aqui também ler uma outra palavra aqui. Eu lembrei desse texto, viu, irmãs? Eu lembrei desse texto e eu quis aqui compartilhar com as irmãs e os irmãos. Aqui, ó, Eclesiastes 7, o versículo também, irmãs, o versículo 17, a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, assim, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Eu já fui uma pessoa que eu empregava muita força, viu, irmãs? Macau, E Deus, esse processo foi tratando com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Eu já empreguei muita força, né? Macau, no passado. E às vezes, irmãs, nós estamos até no caminho de Deus, mas querendo as coisas à força, na força. Não, irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade. Isso, sensibilidade. A voz do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a entender os tempos e os modos. Então, melhor é a sabedoria do que a força. Às vezes você vai querer resolver algo e aquilo dali, mas o que vai tentar resolver, aquilo ali depois se transforma em um problemão. E você estava certo, você procurou os meios certos, você procurou as vias certas, corretas de fato, mas o resultado daquilo vai ser às vezes tão difícil que nem valeu a pena. Então, esse vídeo é um vídeo para sempre voltar a nós mesmos, né? De reflexão, refletir, examine-se. Amém? Que Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui. Paz do Senhor.